As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com o tempo. Tempo, um dos deuses mais lindos, como dizia Caetano, ou como para muitos outros, tempo é dinheiro e não há tempo a perder. Aristóteles se referia ao tempo como uma medida de mudança. Mais de 2000 anos depois, não faltam ferramentas e modelos que buscam medir e precificar a sua passagem. E seu efeito inexorável influencia diversos aspectos da nossa existência, psicológicos, comportamentais. Há até quem tente reverter o tempo de alguma forma no antigo sonho de matar Cronos. Na mitologia grega, Cronos era representado como um titã que devorava os próprios filhos porque acreditava que um dia eles o substituiriam. Mas como seus filhos também eram seres divinos, eles não podiam morrer. Então, para neutralizá-los, Cronos os devorava. Essa é uma metáfora ácida das nossas angústias mais profundas, a de que o tempo consome e destrói não só nós próprios, mas também toda a nossa prógene e com elas obras que a gente imagina mais duradouras. Desde então, o sonho de matar Cronos é recorrente na humanidade sob a forma do desejo de parar o tempo ou da ilusão de poder retirá-lo do lugar central que ocupa na natureza. Recentemente saiu bastante na mídia a notícia de um empresário americano de 45 anos que vem gastando milhões de dólares na tentativa de voltar a ter 18 anos. A gente desenvolveu diversas tecnologias digitais que prometem otimizar o nosso tempo, nos tornar mais produtivos, mas a sensação geral é de que a gente está com cada vez mais pressa. Afinal de contas, como a gente está se relacionando com o tempo na nossa sociedade moderna? O que a gente pode aprender com visões não eurocêntricas sobre esse tema? É possível reduzir o ritmo de vida da nossa sociedade ou a velocidade 1.5 vai tomar conta de tudo? Eu tô vendo você aí ouvindo o podcast acelerado, hein? E como isso impacta a nossa vida, nosso trabalho e as nossas relações? Quem ajuda a gente agora a adereçar essas e outras questões é o Gustavo Nogueira, artista, pesquisador, ativista e fundador do Temporality Lab, um laboratório de pesquisa criativa sobre tempo, temporalidades e relações temporais transdisciplinares. O Gustavo vai ser um dos convidados da 6ª edição do Festival Futuros Possíveis, que vai contar também com nomes como Guido Tonelli, físico italiano e autor premiado de Tempo, O Sonho de Matar Cronos, Andy Hines, coordenador do curso de Estudos de Futuros da Universidade de Houston, Clarice Pires, CEO da Sairama Psychedelic Science e fundadora da Nova Geia Biotecnologia, entre diversos outros nomes que vão compor os 2 dias do festival. O evento vai contar com diversas palestras, painéis, oficinas, show, instalação artística, experiência interativa com realidade virtual e muito mais. Não deixe de acessar o link que está aqui na sinopse do episódio para conferir os detalhes da programação. Não deixe também de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e deixar aqui o seu like ou 5 estrelas se estiver no Spotify, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? Só mais uma observação, eu estou gravando essa introdução um pouco depois de quando eu gravei a conversa com o Gustavo, então vocês vão perceber que a minha voz está um pouquinho rouca a seguir durante a conversa, mas nada que atrapalhe o conteúdo, que aliás está muito bom, então fiquem aí. Agora sim, voltando aqui para o nosso papo de hoje. Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao Lab de Tendências. Oi, Yuri, bom estar aqui com você, bom estar aqui também com os nossos ouvintes e espero honrar tanto o teu tempo quanto o tempo de todo mundo que está aqui junto com a gente. Com certeza vai honrar, sim. Então, cara, eu queria começar aí fazendo um panorama geral, assim, né? Como é que você entrou nesse tema, como que o tempo se tornou seu objeto principal de pesquisa e também o que significa estudar, pesquisar sobre temporalidades. Muito bem, eu sou de Belém do Pará, originalmente, e essa jornada com o tempo começa com essa perspectiva de viver em uma região que tem um tempo, tem uma temporalidade própria, mas que ao mesmo tempo vivia as urgências e os desafios de uma aceleração ocorrendo ao redor, num país, num contexto de mundo, em que a gente estava sempre buscando se integrar, acompanhar
o que estava acontecendo nessas outras localidades, e cada uma dessas outras localidades com as suas temporalidades. Eu comecei muito cedo a construir pontes, a viajar entre diferentes lugares e voltar para minha cidade, voltar para esse contexto onde eu nasci, compartilhando esses aprendizados, tentando trazer esses futuros ou outros tempos para esse contexto. As pessoas com quem eu tinha contato e tenho contato continuam fazendo esse tipo de iniciativa pela região, e eu passei a fazer essa mesma jornada de viagens no tempo e pontes entre mundos e entre tempos em outros contextos, em outros lugares. Passei a levar esses aprendizados e a construir essas pontes, primeiro em São Paulo e olhando para esse contexto de mundo, e hoje eu estou morando na Europa e compartilhando esses aprendizados em algumas outras cidades e países ao redor do mundo, mas sempre muito conectado com essa origem, esse ponto de partida que eu comentei. Então, é um trabalho que fala sobre olhar para outras maneiras de se relacionar com o tempo. E aí, quando a gente fala de outras maneiras, a gente bota um outro, né? Tem um outro jeito além do meu. Entender que eu não existo sozinho no mundo, existem outras perspectivas. E essa mudança de perspectiva sempre me foi muito interessante. Para te dar um contexto sobre, em um dos primeiros trabalhos que eu realizei, um dos primeiros projetos de pesquisa que eu realizei em parceria com marcas, a gente pesquisou justamente esse entendimento do tempo como medida da mudança numa perspectiva sociocultural e sociopolítica. Há 10 anos atrás, em 2013, a gente estava vivendo grandes manifestações no Brasil, reflexo e espelho de grandes manifestações e protestos que já vinham acontecendo no mundo, em outros lugares, como, por exemplo, a Primavera Árabe no Egito, e a gente viveu esse mesmo movimento de mudança acontecendo no Brasil, um Brasil urgindo por outras direções, outras possibilidades. Nesse cenário, eu compreendi a importância da gente olhar não só para os temas que a gente está mapeando como mudanças necessárias, mas a gente acompanhar o próprio processo de mudança. O que a gente entende como mudança? O que é esse tempo como medida da mudança? E o que a gente escolhe como prioridade, ou o que a gente gostaria de priorizar quando a gente fala sobre mudar. Claro, essas visões, elas partem de uma perspectiva de um indivíduo que também entende que existem outras além, né, das maneiras que eu entendo, esse grupo trabalhando junto entende. E para isso, reconhecer que existem outras perspectivas e que existem outras maneiras de priorizar, de lidar com a vida, é essencial. Então, queria começar, né, a nossa conversa fazendo essa distinção entre estudar o tempo e estudar a nossa relação com o tempo. Uhum. Um físico, um matemático, um psicólogo, enfim, áreas do conhecimento que olham para um campo e uma disciplina estudando o tempo, vão entender o tempo como substrato, o tempo como contexto em si. Quando a gente está falando da nossa relação com o tempo, a gente está falando como indivíduos, como estes seres humanos, vivendo a vida, escolhem ou dão conta de lidar com essa percepção, com essa experiência, com essa relação com o tempo. Então, quando a gente chama de temporalidades, a gente está falando de modos de existência no tempo, modos de vivência, modos de experimentar e experienciar o tempo. E a gente sabe, né, como tu bem comentou na nossa introdução, que dentro de um sistema de sociedade capitalista que vem de heranças coloniais, que parte de um caminho imperialista, a gente chega no momento presente muito habituado a pensar a nossa relação com o tempo a partir do capital. Uhum. Do capital financeiro, da moeda, do dinheiro, né? Então é de onde vem essa frase do tempo é dinheiro. Mas, no entanto, não. O tempo não é dinheiro, né? Quando a gente pensa que, na verdade, o dinheiro é tempo. Ele é uma tradução, né, em recurso, energia, de um tempo que você investiu em algo.
Uhum. mas não necessariamente isso se traduz para o outro lado. Então, o teu recurso mais importante e que não pode ser trocado, não pode ser convertido de volta ou comprado de volta, como o dinheiro pode ser ganho novamente, é o tempo. Então, nesse sentido, o tempo é um recurso muito mais importante que a gente pensar em dinheiro. As minhas investigações sobre o tempo começaram a partir desse recorte que eu estou apresentando por aqui Aham. e evoluíram a partir de ideias que a gente vai trocar aqui ao longo dessa conversa. Legal. É bom que você já citou um pouquinho também, né, sobre trabalhos que você desenvolve com marca. Eu sei que você já trabalhou com grandes marcas globais, né? A Bembev, Globo, Google, Netflix. Nesses ambientes, eu imagino que muitas vezes, quando a gente pensa em tempo, talvez quando as pessoas te procurem, quando a gente pensa em tempo dentro desse ambiente corporativo, a gente pensa em questões relacionadas à produtividade, gestão do tempo. Que tipo de trabalho que você desenvolve nessas empresas? É nessa linha ou é em alguma outra linha diferente? Como que suas pesquisas se conectam também com essas questões? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre o Temporality Lab, né? É a partir do Temporality Lab que você desenvolve esses projetos com as empresas. Muito bem. Esse trabalho de pesquisar e investigar a nossa relação com o tempo, ele parte desse entendimento de como que a gente pode ter uma mudança de perspectiva de entendimento da cultura, da sociedade, da comunidade que a gente está inserido e da nossa própria estrutura enquanto empresa, enquanto organização, a partir desse empoderamento temporal, dessa alfabetização temporal que traz o empoderamento e que nos coloca ocupando esse papel de agentes de mudança que somos. Há alguns anos eu desenvolvi uma iniciativa que ensinava ao mercado, em parceria com uma escola criativa chamada Perestroika, ensinava ao mercado como lidar com este espírito do tempo, que são as ideias, as crenças, os valores que definem uma época, um período particular da história. E que cada período do tempo tem as suas próprias ideias, suas próprias crenças, seus próprios valores. E junto com eles vêm suas visões, processos e ferramentas que fazem sentido e que são relevantes, são o que move o debate que precisa acontecer naquele tempo. Dentro desse sentido, eu sempre busquei trabalhar num formato de trabalhar com e trabalhar em parceria e não só trabalhar no ou para empresas. Principalmente no lugar de conseguir, a partir dessa consultoria, estar presente, estar próximo e trocando com mais iniciativas possíveis. Então, nesse lugar, eu desenvolvi muitas parcerias com essas empresas que têm uma visão, valores, ideias que traduzem o espírito do tempo para o mercado e as convido para compartilhar entre si, fazendo essas pontes, como eu comentei, em outras empresas. E também desenvolvo essas iniciativas, esses experimentos, pesquisas, cursos, workshops, eventos que levam as pessoas a novas perspectivas temporais que traduzem outras maneiras da gente lidar com a nossa relação com o tempo. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente desenvolve tanto com quanto para empresas e lideranças do mercado. Hoje, esse trabalho ele acontece não só, né, como eu comentei, na escala do Brasil e da América Latina, mas tem acontecido nessa escala mundo, com essas pontes vivendo entre continentes. Você está quase nômade, né? Eu Está desenvolvendo projeto em vários lugares. eu comento que essa é uma boa metáfora, né, do nômade. Eu comento que é um trabalho que tem demandado muito mais ser peregrino do que nômade. O nômade ele consegue estar de qualquer lugar e fazer o seu trabalho, né? E quando a gente fala de diferentes maneiras, diferentes modos de lidar com o nosso tempo, a nossa relação com o tempo ela é local. Cada cultura tem a sua, cada grupo étnico tem a sua, cada empresa ou cultura organizacional tem a sua. Então é muito importante viver essas imersões e experimentos que fazem com que, ao compartilhar esse entendimento do tempo com aquele grupo, eu consigo
desenhar junto caminhos para navegar pelas mudanças da melhor maneira possível. E aí, para isso, eu tenho que viajar, estar nos lugares onde essas mudanças estão acontecendo. Então, é um trabalho que tem sido muito mais peregrino. Boa. Quais são os outputs assim para as empresas dentro dessas pesquisas que vocês realizam, esses trabalhos que vocês desenvolvem colaborativamente, né, como você até reforçou? Que tipo de output que surge a partir disso? O que se faz com esses outputs? E até emendando nessa pergunta também, enfim, uma outra questão que tem relação com o tempo, né, o tal do Zeitgeist, o espírito do tempo. Isso, para mim, está muito claro que é absolutamente importante para qualquer pessoa que trabalha em alguma área de comunicação, de marketing, que lide com o público de alguma maneira. É fundamental que entenda o espírito do tempo para poder saber como se relacionar com seus consumidores, com seus stakeholders mais amplos, né, com qualquer pessoa, no final das contas, de uma forma que esteja alinhada com o espírito do tempo. Vou dar até um exemplo, né? Hoje em dia a gente evoluiu muito em discussões relacionadas a direitos relacionados a gênero, e existem alguns discursos que hoje em dia não encaixam em nenhum contexto, né? Que já não são mais aceitos. E muitas pessoas e marcas talvez ainda não tenham pego esse espírito do tempo, captado isso, entendido essas mudanças, né? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa entender. Eu sei que é uma pergunta mais ampla dentro de uma pergunta anterior que eu fiz, que era mais objetiva, mas eu queria que você abordasse um pouco das duas. Boa. Yuri, quando a gente fala de compreender a nossa relação com o tempo, a gente está, sem dúvida, entendendo que existem diferentes tempos. Se essa perspectiva ela é individual e ela define o coletivo, a gente está compreendendo que não estamos vivendo no mesmo tempo, todos nós. Vamos ter, sim, estruturas e organizações que vão estar vivendo mais um resíduo de tempos que já passaram e que já estão em desalinho ou dessincronia com as ideias deste tempo que a gente vive. Teremos estruturas, culturas vivendo códigos, linguagens que são mais dominantes, mainstream, consideradas como o status quo, e que também têm um lugar de desafio e problema, que é o fato de que tudo que é mainstream a gente não questiona, tá lá posto como verdade, a gente entende que é assim porque é, e a gente não entende que isso pode mudar em algum momento. E a gente tem a perspectiva do tempo emergente, né? As ideias que ainda não necessariamente se estabeleceram, mas elas já estão presentes aqui no ar como potência, e que apontam direções, elas não são futuros escritos. O espírito do tempo, não é uma ideia que fala, um conceito que fala somente sobre esse porvir, sobre essas novas ideias, sobre o tempo emergente. O espírito do tempo é entender que todas essas ideias que eu comentei, elas estão interagindo entre si, coexistindo ao mesmo tempo. E que a gente vai ter que aprender a dialogar, inclusive se a gente quiser trazer pessoas que estão nesse tempo mais residual para o presente. Então, de uma maneira mais conceitual e ampla, eu posso dizer que é um trabalho de que quando empresas ou lideranças pensam sobre nos convidar a navegar para o futuro ou como levá-las para o futuro, na verdade a gente precisa primeiro dar conta de chegar no presente. Tem estruturas que ainda não chegaram no presente e que precisam fazer esse movimento se elas quiserem se direcionar rumo ao futuro. Reconhecer isso é um primeiro passo, né? E aí, quando a gente fala de questões mais específicas como a diversidade, equidade, inclusão, né? Você falou das questões de gênero, você falou de orientação sexual, você falou, quando você abordou estes pontos, que eu reforço, a gente entende justamente a perspectiva da mudança como uma compreensão dessas múltiplas facetas do tempo como um caminho que influencia na nossa tomada de decisão. Essas decisões elas estão sendo tomadas por uma mentalidade mais curta, rasa, que não está considerando as várias possibilidades desse futuro ou os vários aprendizados do passado até aqui. Ela está olhando a urgência do dia sem considerar de onde a gente veio e para onde a gente acha que a gente está indo. E nesse lugar, pensar além do linear, pensar além dessa visão que é só
qual é o próximo número que eu tenho que cumprir, a meta do próximo quarter, o desenho a próxima aqui tendência, né? Da próxima tendência, da próxima tecnologia, do próximo assunto que move a sociedade, a gente acaba navegando num calendário que é muito curto, né? A gente vive num mercado e numa sociedade em que a gente tem, de fato, marcados, né? Agora a gente está na ação, na campanha, no movimento sazonal, aqui perto de onde a gente está gravando, amarelo, né? Perto. E aí depois a gente vai. Então a gente vive esse calendário que se repete num círculo fechado. Mas o tempo, quando a gente começa a se conectar com outras perspectivas, ele não é um ciclo fechado, ele é muito mais uma espiral em que a gente explora todas essas possibilidades, mas eu tenho que aprender algo para que quando eu completar uma volta eu não esteja mais no mesmo lugar, eu já esteja no próximo nível dessa espiral. Só que eu só tenho a consciência desse movimento se eu tenho consciência dessa relação com o tempo. Senão eu fico repetindo e dando voltas muito mais na rodinha do hamster, que vê a mesma coisa acontecendo sem sair do lugar. Pô, muito boa essa analogia do tempo espiral. Acho que faz todo sentido, né? Muitas vezes o que a gente percebe é essa rodinha do hamster, né? Repetindo as mesmas conversas, os mesmos padrões dos anos anteriores, sem ter nenhuma percepção de evolução, né? Sobre aqueles assuntos, sobre aquelas discussões, sobre a forma de se relacionar. E às vezes a gente nem parou para pensar sobre, né? Por isso eu sempre começo Exato, porque não dá aulas, tempo. Muitas vezes não dá o projeto. tempo, né? Exato, né? E é interessante a gente se dar tempo de se perguntar como que anda a minha relação com o tempo? Como que tá a minha relação com o tempo? Será que eu já notei que esse ciclo tá se repetindo? Há quantos anos esse ciclo tá se repetindo sem que eu assuma um caminho diferente, ou consiga dar um passo que me leva ou me eleva ao próximo nível dessa espiral, né? Eu acho que esse convite a gente elevar a nossa organização, elevar a nossa maneira de liderar, elevar a nossa maneira de lidar com mudança, faz parte desse pensamento do movimento espiral. E que, de novo, a gente está aprendendo a navegar o tempo dessa maneira e pensar futuro a partir desse tipo de horizonte, mas que, na verdade, esse aprendizado ele não está para frente, ele vem de muitas culturas e aprendizados ancestrais que já entendiam o tempo dessa maneira. Então, para mim, indo para um caminho um pouco mais teórico e menos conectado a essa troca mais sobre projetos e empresas, mas essa mudança de perspectiva aconteceu ao compreender, como eu falei, que as lentes voltadas para fora, né, a pessoa que buscava o caminho mais acelerado fora da região amazônica, por exemplo, quando eu voltei estas setas do tempo para a direção dos aprendizados imemoriais, ancestrais, né, desses povos originários da própria região, dos povos indígenas da nossa região amazônica, do Brasil como um todo, da América Latina, a perspectiva dos aprendizados de onde é o nosso ponto central, nosso ponto de partida enquanto humanidade. A humanidade começou em África e a partir do continente africano, centrado nessa perspectiva, a gente se desenvolveu. O que a gente esqueceu de lá para cá? Um dos esquecimentos, uma das coisas que se perdeu, foi esse aprendizado do tempo espiral. Existe um filósofo, um professor que me influenciou muito no entendimento dessa perspectiva, que chama Busac Fukiao, que ele aborda justamente este tempo, enquanto espiral, como uma espiral da vida. A vida se desenvolve dessa maneira, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto planeta, nessas várias escalas. Mas a gente, em algum momento, encurtou tanto a espiral que a gente só vê um pedacinho dela que parece uma linha, parece um tempo linear. No Brasil, a gente tem a professora Leda Maria Martins, que traz as ideias do Foucault para o idioma português e traz essa localização do aprendizado também. O trabalho da Leda traz outros filósofos e estudiosos também, como John Beach, outros especialistas da área dos estudos afrocentrados e do afrofuturismo, que são bem interessantes. E a gente tem essa perspectiva que hoje
começa a compreender que a nossa ciência ocidental ela só evolui e se eleva a seu próximo passo se ela buscar o que ficou para trás, o que foi esquecido ou apagado ao longo da história. E aí a gente está falando de todos esses saberes ancestrais, originários, que nos trouxeram até aqui, que fazem parte da história de todos nós enquanto humanidade. Muito bom. Eu até comentei no início, né, sobre esse paradoxo entre os avanços que a gente tem tido nas tecnologias digitais, que vem com a promessa de otimizar o nosso tempo. A gente está se falando muito hoje em dia de inteligência artificial, né, que vai aumentar a nossa produtividade. A gente está cada vez mais conectado, mas a sensação é de que a gente está com cada vez mais pressa. A gente tem essa cultura, né, da velocidade 1.5, de uma cobrança muito grande por produtividade cada vez mais, e isso está diretamente relacionado com alguns sintomas, né, umas causalidades terríveis na nossa sociedade moderna, né, principalmente dentro desse contexto ocidental que a gente vive, que é altos níveis de ansiedade, altos níveis de estresse, altos níveis de burnout. Olhando um pouco para o futuro, você acredita que a gente vai conseguir melhorar a nossa forma de se relacionar com o tempo para sanar um pouco desses problemas? Como é que é a sua visão? Você está otimista? Você está pessimista? E até num cenário otimista também, como que você enxerga o caminho para a gente se relacionar melhor com o tempo, né? O que a gente precisaria mudar ou aprender? Você até fala também no seu TEDx sobre inteligência temporal, eu não sei se talvez tenha alguma relação com isso. Boa. Eu entendo, Yuri, que as soluções para os cenários que a gente vive hoje, elas não partem da gente olhar só para o futuro e não partem da gente, porque muitas das vezes a gente dá esse passo de futuro ignorando os aprendizados que nos trouxeram até, e erros e aprendizados que nos trouxeram até aqui, a gente acaba cometendo os mesmos erros, né? Então, por isso a importância da gente ter essa compreensão mais integral sobre o tempo. E eu também entendo que essa visão desses horizontes não trazem soluções se a gente tiver uma perspectiva somente tecno-utópica, ou, dando o real nome delas, né, tecnocapitalistas, que são, vamos comprar uma próxima tecnologia que vai resolver todos os nossos problemas e que vai sustentar o modo de vida que a gente vive hoje. O modo de vida que a gente vive hoje não é sustentável. Então, quando a gente fala sobre essa ideia de que qualquer nova tecnologia vai gerar uma mudança de perspectiva e que somente ela em si trará essa mudança, a gente tem que lembrar que na teoria da mudança a gente compreende que, sim, quando a gente insere uma nova tecnologia na sociedade, no mercado, a gente tem uma mudança social, cultural ao redor do uso, né, do que eu aprendo, do que eu mudo, de como eu interajo com as outras pessoas, com a sociedade em si a partir disso. Então eu entendo que a mudança que a gente precisa focar, independente das ferramentas que a gente estiver utilizando, é uma mudança de consciência. Quando eu falo sobre mudança de perspectiva, a gente olhar para ideias que trazem essa transformação da nossa perspectiva de mundo, da nossa visão de mundo, ou outras cosmovisões, que são também outras visões de mundo, né, dos povos originários, de povos que encaram o tempo e a temporalidade, o tempo de vida de uma outra maneira, a gente está falando de compreender o que a gente faz com tudo isso, como a gente faz algo com tudo isso, e não só sobre ter uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. Eu estou hoje fazendo parte de um mestrado, estou cursando um novo mestrado, que a primeira turma foi criada agora, em 2023, enquanto a gente está gravando, em Barcelona, que fala sobre como que a gente pode criar o design de inteligências artificiais mais responsáveis, mais éticas, mais confiáveis para um mundo em estado de emergência climática. Esse é o título do mestrado. Uhum. E essa visão resume um pouco como, para analisar qualquer tecnologia e o seu impacto na economia ao redor, gerando uma nova economia, por exemplo, né, a possibilidade da gente produzir mais, trabalhar mais, gerar mais,
nenhuma dessas análises de novas economias pode ser feita sem estar presente em um framework ecológico, entendendo seu impacto no sistema onde elas estão inseridas. Essa frase é do Satish Kumar, que entende que se a gente olha para qualquer próximo movimento desconectado do quanto eles afetarão o nosso corpo enquanto indivíduo, a nossa mente enquanto indivíduos, enquanto afetará o corpo da Terra, a estrutura e sistemas da Terra como um todo, a gente está sendo ingênuo nesse olhar de futuro e de oportunidade. E é interessante que essa visão ela não significa, então vamos abandonar as tecnologias ou as novas oportunidades de economia e vamos nos voltar ao passado, vamos viajar no tempo e viver como viviam os maias, né? Uma das ideias. E, na verdade, não é uma dicotomia sobre aceleração versus desacelerar. Eu acho que tem um terceiro caminho aí, que é como viver no presente, estar no presente, considerando esses horizontes temporais mais largos, mais amplos, tendo uma compreensão de que o que a gente está fazendo aqui hoje vai afetar essa escala temporal dos próximos 10 anos, 50 anos, 100 anos. Então, como que a gente olha para esse horizonte mais amplo? E nesse horizonte mais amplo, quando eu estou presente, com presença no presente, vivendo o presente com presença, a gente sai da ideia da aceleração para uma ideia da sincronicidade. Como que eu me sincronizo com o que o planeta pede, com o que a minha comunidade demanda, com o que a minha missão de vida nesse momento se direciona. E isso muda a maneira como você decide viver a sua vida, enquanto indivíduo, enquanto sociedades passam a se organizar. Essas decisões, essas práticas que a gente escolhe ou entende como caminhos que a gente tem que seguir na vida, são o nosso modo de vida. E esse modo de vida é o que a gente chama de temporalidade. Tem povos que escolhem gerar impacto. Tem povos que escolhem caminhar sobre o planeta sem deixar pegadas. E olha a diferença entre as duas visões. Até agora a gente olhou o mundo por uma perspectiva, que era qual é o impacto que eu vou deixar, qual é esse peso, né, que vai ficar aqui quando eu não tiver mais. Que está, inclusive, muito conectado a outra perspectiva temporal, que é o medo da morte. Mas quando a gente se entende como parte desse ciclo da vida, a gente também entende como que eu consigo colaborar e contribuir com esse ciclo do que está acontecendo, mas sem deixar pegadas, sem deixar marcas, impacto, rastros, né? E eu acho que são termos que fazem muito mais sentido quando a gente pensa em direções e horizontes temporais para esse porvir. A inteligência artificial trará transformações, sem dúvida, mas olha olha a oportunidade, o potencial de transformações quando a gente fala numa mudança consciencial, numa mudança de perspectiva de mundo, junto ao uso dessas tecnologias. Ela deixa de ser sobre a aceleração que causa, né, o excesso de futuro, faz com que a gente viva na ansiedade, no stress, no burnout, como você comentou, e faz com que a gente passe a, então, pensar, opa, que tipo de modo de vida eu quero construir e alimentar? E, de novo, se eu estou conectado com essas outras maneiras de pensar o tempo, no tempo como uma espiral, a gente também entende que eu não preciso ser a melhor versão fazendo tudo isso hoje. Então, que é geralmente, né, um outro medo que a gente tem. Eu não dou conta, então eu só desisto e volto lá a fazer do jeito que eu sabia fazer, porque eu sou muito bom de fazer do outro jeito. Mas quando a gente se entende nessa espiral da vida, eu entendo que eu não sou a melhor versão de mim mesmo no presente. Não, eu sou a versão aprendiz deste ancestral do futuro que lá, do alto dessa espiral, um dia eu serei. Mas eu ainda não estou lá. E quando a gente se entende como aprendiz, a gente entende que a gente erra, que a gente falha, que a gente vai fazer algo que não está tão bom, mas que eu só alcanço essa outra versão se eu passar pela minha versão aprendiz. Eu acho que no mercado e na sociedade como um todo, a gente tem esse papel, esse espelho em frente ao coletivo de
dizer que tá tudo bem, e eu tô dando conta de tudo, e eu tô na minha melhor versão. E a sociedade da imagem constrói, né, muito essa perspectiva, que a grama do outro tá mais verde, então eu tenho que mostrar que a minha tá verde de alguma maneira, nem Uhum. que seja tingida aqui com um corante que eu joguei em cima. E é uma mudança de perspectiva se a gente passar a se convidar a esse lugar que é desconfortável, mas que é muito vulnerável, de dizer: tudo isso que eu tô falando aqui agora não é a versão final do que será essa jornada na minha vida. Ela é a minha versão mais aprendiz de tudo isso. Eu imagino que daqui a muito mais anos eu não vou estar no mesmo ponto, não quero estar no mesmo ponto Boa, dessa espiral. boa, boa, Gustavo. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, cara, eu queria agradecer demais o papo, muito, muito interessante, aprendi bastante aí nessa conversa e eu queria passar para suas considerações finais e para uma dica de conteúdo também. Você já citou algumas coisas, né? Você falou da Leda Maria Martins, enfim, você já trouxe algumas referências e até aproveitando para lembrar para o pessoal que a gente vai compilar todas essas referências num link que vai estar disponível aqui na sinopse do episódio, então vocês podem acessar depois, assim também como um link para o perfil do Gustavo no LinkedIn, para o site do Temporality Lab, se vocês quiserem conferir mais de perto esse trabalho sensacional que ele vem desenvolvendo. Mas aí, Gustavo, se você quiser compilar ou talvez trouxer algum destaque para algum livro, algum documentário, alguma referência assim do que você está lendo, vendo, ouvindo sobre o tema, ou até num aspecto mais amplo também que você gostaria de compartilhar com a audiência e já passar para suas considerações finais. Eu quero saber também se você está otimista ou não, afinal. Não entendi muito com a sua resposta se você está Eu otimista ou sou não. muito bom. Não, eu sou um otimista. Eu aprendi a ser otimista, e é um exercício ativo de ser otimista. Cara, a sua Ah, resposta, só um comentário, aham, porque eu gravei, a gente gravou um episódio recentemente com a Morena uhum, Mariana, que você conhece uhum, bem, sim. inclusive tem um episódio sensacional seu no podcast dela, que até vale recomendar aqui também para o pessoal, mas eu fiz essa pergunta também para a Morena, num contexto um pouco diferente, mas ela deu a Uhum, resposta muito parecida. Eu sou uhum. um otimista por esforço. Exatamente. Eu concordo muito com a Morena, recomendo o trabalho, não só o podcast, o Fale Afrofuturo, mas o Instituto Afrofuturo que está nascendo agora. É, é um trabalho que eu sempre reconheci, admiro muito o trabalho da Morena, e como é um trabalho que também caminha nessa perspectiva do longo prazo, de entender que não é sobre ser a sua melhor versão no dia de hoje, é sobre entender como a cada dia a gente vem construindo passos do que, do que a gente acredita como visão de longo alcance, né, de longo tempo. E comentei, né, do trabalho do Busac Fouquial, que é um professor que fala muito sobre temporalidade dentro dessa perspectiva africana. Ele tem esse livro sobre tempo, sobre vida, mas que no Brasil essas ideias são traduzidas pelo Tigana Santana, pela Leda Maria Martins. O livro da Leda, Performances do Tempo Espiralar, é muito bonito, é muito poético. Ela é uma professora que traz tanto a teoria quanto essa poesia na sua maneira de escrever. A literatura que a editora Dantes tem trazido para o mundo tem sido muito interessante, porque tem a perspectiva originária indígena, né? Então a gente tem muitos livros interessantes compilados nesse projeto, que também abarca o projeto Selvagem, né? Que é um ciclo de estudos sobre a vida, como a gente está falando por aqui. Os livros do Krenak, que falam sobre ideias para adiar o fim do mundo. A gente está falando novamente sobre tempo, né? O amanhã não está à venda, e o Uhum. tempo e a vida não é útil, né? A ideia de que o tempo da vida não é útil também. Então, são livros que trazem esse tipo de perspectiva. Mas eu quero também compartilhar uma outra referência que está muito viva, já que a gente falou em se colocar nesse lugar de não entender o que vem, o que virá, e mesmo assim a gente continua fazendo. O primeiro, né, convidar quem se interessou nessa conversa a buscar o Temporality Lab, entrar em contato comigo. Vou adorar poder trocar mais sobre como
que estes aprendizados podem ser traduzidos e implementados dentro do contexto de cada um. Aqui a gente está tendo uma conversa muito geral num cenário de sociedade, mas ele se traduz diferente para cada indústria, para cada cultura, para cada grupo, para cada comunidade. E aí, trazendo então esse exemplo final, é o exemplo do James Lovelock, que é um dos responsáveis pela confabulação, estruturação da ideia da teoria de Gaia. A teoria de Gaia começou como uma hipótese, hoje é uma teoria científica, que entende que, assim como no nosso corpo humano, a gente passa por processos chamados homeostase, que regulam a vida e nos mantêm vivos, o planeta Terra também passa pelo mesmo tipo de processo. E logo, ele também é um corpo vivo, não um recurso, uma pedra flutuante no espaço onde a gente extrai materiais, mas também é um organismo vivo. E o James Lovelock escreveu essa hipótese de Gaia, ele usou esse nome, né, da Gaia, enquanto a gente falou de Cronos aqui, então Gaia como essa representação mítica do planeta, e ele usou essa referência para falar da Terra enquanto organismo vivo. Essa ideia tem 50 anos, e ele foi alvo de chacota, compreendido como, como assim, né? O planeta é vivo, ele está trazendo aí uma ideia que mistura a ciência com alguma coisa mais mística, digamos assim, e 50 anos depois estamos aqui entendendo o quanto o planeta é um organismo vivo, a gente está interferindo nesse processo de homeostase, e o quanto é importante compreender que somos parte desse organismo vivo, não existimos sem ele precisa, né, dos nossos passos para essa regulação. Assim como demorou 50 anos para a gente olhar para essa ideia, eu convido a pensar quais são as ideias que hoje a gente também está entendendo como em dissonância, parecem distantes, ou parecem até meio uma viagem, como talvez há 50 anos atrás essa ideia do James Lovelock parecia, para olhar para o futuro, né? Para onde é que a gente está se direcionando. Ele escreveu, inclusive, ele faleceu há pouco tempo, e o último livro que ele escreveu se chamou Nova Seno, que falava justamente sobre essas inteligências super desenvolvidas que passariam a compartilhar o mundo com a gente, e que aqui ele não cita, né, inteligências artificiais ou nenhum termo específico, mas ele traz um framework justamente dizendo: eu não sei o que será, porque eu não vou viver nesse tempo. Por isso ele, inclusive, não dá um nome, chama de o próximo, o novo, né, o Nova Seno, alguém vai dar um nome melhor, ele diz. Mas ele traz justamente essa análise da versão lá do alto dos seus 100 anos, da sua versão mais aprendiz, dizendo assim: eu estou aqui observando o que eu acho que pode vir a ser e não sei ainda, mas mesmo assim eu quero compartilhar. E que é alguém, né, uma versão mais viajante do tempo e agente de mudança do que dizer: eu não tenho a resposta, mas mesmo assim eu vou botar essa energia e esforço de fazer as perguntas junto com a geração que está olhando para esse assunto hoje. Então, esse convite a sermos essa versão aprendiz dos nossos ancestrais do futuro, e com esse exemplo do James Lovelock, é o que eu gostaria de trazer aqui para concluir essa nossa conversa. Maravilhoso. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora, ela continua no horizonte temporal aí muito longo ainda pela frente. A gente está no Instagram, o @CasaFirjan, você pode consumir nossos conteúdos por lá, onde a gente mantém também a programação sempre atualizada. Se você quiser falar diretamente comigo, você pode me achar no LinkedIn, é Yuri Campos. Eu vou adorar saber o que você está achando dos episódios, e se você gostou da conversa, não deixe de dar 5 estrelas se estiver no Spotify, ou uma curtida onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar se dedicando na produção desses episódios. Beleza, Gustavo? Mais uma vez, obrigado, tamo junto, a gente se vê no Festival Futuros Possíveis, né? Obrigado e até lá.